Muito bem, nós estamos então chegando para mais um dos nossos encontros, dentro da nossa jornada, dos Yoga Sutras de Patanjali, Com muita satisfação que nós estamos então chegando ao Sutra de número 40, da sessão de número 2. O que acho que é interessante nós pautarmos, antes de nós iniciarmos o Sutra de número 40. Quando nós chegamos no Sutra de número 40, significa que nós já olhamos, nós olhamos já as 5, vamos colocar de que seguinte forma essa palavra, os 5 aspectos, por assim dizer, em excelência, do atributo das observâncias, das restrições, melhor dizendo isso, das restrições que estão citadas, contidas no Sutra de número 30. Então, quando essas restrições, deixa eu aqui buscar bem de certinho o nome, vamos virando aqui, quando essas autorrestrições, essas autorrestrições, elas atingem um determinado grau de perfeição, um determinado grau de vamos botar assim, fixação, um determinado grau de auto-observância, de autossuficiência na vida do yoga, do yogi, do yogi, elas proporcionam, sair de determinado estado e elevar-se para outro determinado estado. Então nós concluímos no encontro passado as 5 etapas que vêm mostrar quais são os atributos que são adquiridos quando conseguem ser engendrados, na vida do sadhaka, estas virtudes, essas qualidades. Então nós colocamos em outro. E nós trouxemos no último encontro, o Sutra de número 39, nós falamos sobre a não possessividade, que surgiria o conhecimento do como, do porquê, aí da existência. Então hoje nós estamos entrando no Sutra de número 40. Nós temos 40, 41, 42, 43, 44 e 45. Nós temos mais então a contar com esses 5 sutras, para que nós façamos a observação, agora, quando nós atingimos as qualificações necessárias para as observâncias, Vamos só rever ali as observâncias. Acho que é muito interessante nós destacarmos quais são essas observâncias, para que nós possamos dar continuidade ao tema, As observâncias, elas estão no Sutra de número 32 da segunda seção. E as observâncias, elas estão sendo destacadas aqui, Elas têm os seus destaques aqui. Pureza, contentamento, austeridade, autoestudo e autoentrega, as qualificações do termo niyama, E nós vamos ver hoje pureza. Quando a gente consegue adquirir um alto grau de pureza ou a qualificação da pureza, o que acontece, Quais são os resultados que são obtidos com tudo isso? Quais os resultados ou quais as colocações ou quais as pontualizações que nós atingimos, com esses pontos? É isso que nós vamos estar vendo neste encontro, neste sutra aqui, Então, a partir do 40 até o 45, nós vamos falar somente desse assunto. Nós vamos começar agora com a pureza e vamos terminar no 45 com a conquista de Samadhi pela autoentrega a Deus. Então, são 5 sutras que vem abordar sobre as qualificações sobre niyama, tá bom? Depois o 45º sutra, o 46º sutra já vem tratar de asana, Nós vamos estar falando de asana. Então nós temos 1, 2, nós temos 3, 1, 2, 3,
nós temos 3 a 4, tá? Porque o 4 também ele já aborda, ele faz uma mescla, né? Ele faz uma mescla entre asana e pranayama, né? As respirações, né? Ele faz uma mescla. Mas então nós temos aí entre 3 a 4 sutras para nós entrarmos nesse assunto. Depois nós vamos falar sobre pranayama. Aí o pranayama, né? Só sobre respirações, né? As energias vitais. Nós vamos até o sutra de número 53. Tá bom? Até o sutra de número 53. Posteriormente, logo após essa passagem, nós vamos entrar em abstração, né? As técnicas da abstração do 54. E aí nós vamos até o 55, que é o momento que encerra. Depois da sessão de número 3, nós vamos então entender como é que funciona a yoga interna, né? Nós vamos sair já quando a abstração tiver sido colocada, já estiver preparada para a vida do sadhaka, que você conseguiu atingir o quesito, a qualificação necessária da abstração, aí nós vamos para a yoga interna, né? Então nós estamos vendo aqui o livro das práticas e depois nós vamos, né, para Vibhuti-pada, né? Nós vamos estar indo para o próximo trecho. Então nós estamos bem perto, né? Nós temos aí 40 até o número 55, nós temos aí então 15 encontros, né? 15 encontros. Nós temos 15 encontros, nós temos 4, 8, 12, 13, 14, 15, nós temos quase 4 meses pela frente, né? 4 meses, então, para concluir essa jornada. Nós estamos agora aqui na primeira semana de agosto, né? Primeira semana, agosto, setembro, outubro e novembro. Então, em novembro, lá no finalzinho de novembro, nós vamos estar concluindo, então, esta jornada aqui, né? Vamos estar concluindo, então, a nossa jornada do segundo livro, né? Do segundo livro, que é o livro das práticas, tá? Mas, ok, voltando para cá, continuando com o nosso raciocínio, tá bom? Continuando, então, esse raciocinar. Hoje está muito frio aqui, nós temos, acredito eu, com temperatura negativa. Negativa acho que não chega a tanto, mas a madrugada foi aqui no sul, deixa eu ver aqui. Marcando 0 graus, ó. Tá 0 graus hoje a temperatura. Por isso que fica, né? Tem que ficar bem com bastante roupas e tudo mais, e os dedos congelados. Mas daqui a um pouco a temperatura já vai se elevar, até porque hoje o sol está brilhando bem intenso. Mas enfim, então nós vamos saber sobre esses quesitos, né? Quando Shauka, né? A Shausha, a pureza, né? Está na vida do sadhaka. O que acontece? Aqui o Taimini vem nos trazer, na transcrição que ele faz do sutra, ele já nos traz uma palavra muito forte. Ele diz assim, ó, da pureza física surge repulsa pelo próprio corpo e a indisposição para o contato físico com os outros, né? Com os outros. Repetindo, da pureza física surge repulsa pelo próprio corpo e indisposição de contato físico com os outros. Quando eu li isso a primeira vez, a gente percebe que é muito forte esse sutra, né? É muito forte quando nós meditamos ao pé da letra dessas palavras, né? Repulsa pelo próprio corpo, na repulsa. Nós estamos falando de uma yoga que vem falar da perfeição, da busca pelo amor, né? Da unicidade, do compreender todas as coisas, né? Todo o seu valor, todo o encaixe de todas as coisas, compreender todo esse organograma, toda essa obra, né? Essa obra divina, profunda, né? E repulsa, parece que eu vou odiar, né? Não vou ter amor. Depois, conforme tu vai meditando nessas palavras, tu vai lendo, tu vai entendendo, tu compreende, né? Tu compreende o porquê. Muitas vezes até mesmo você faz adaptações, né? Deixa eu explicar bem o termo que eu estou usando aqui, adaptações, porque eu nem sei se eu usei a palavra certa para isso.
você faz as devidas análises e até mesmo você vê que as palavras, do modo que são colocadas, você tem outras interpretações dentro delas, né? Muitas palavras que a gente lê nos Yoga Sutras, você fala assim, mas essa palavra quer dizer isso. Mas aí você começa a meditar nessa palavra, você vai ver que até o conceito sobre a palavra está errado. Eu não estou dizendo que a repulsa aqui está errado, mas o que nós estamos vendo, eu imaginando como repulsa aqui, a repulsa aqui, né, ela está sendo colocada num sentido que nós vamos agora tentar buscar, né, passar a você, né. Nós temos que ver um detalhe. Quando nós não temos pureza, o que acontece conosco quando nós não temos pureza? Né? Essa é a primeira colocação que nós temos que fazer, nós temos que imaginar. Tá, eu não tenho essa qualificação de pureza, né? Eu sou a pessoa apura, né? A de não ter, né? Não tenho a pureza, não tenho a pureza. Eu sou uma pessoa apegada nesse exato momento, porque eu não estou, né, não estou liberto de tudo isso, eu não estou com yama e niyama fixado dentro de mim. Eu sou uma pessoa, então, apegada aos meus vícios. Eu sou uma pessoa apegada às minhas paixões. Eu sou uma pessoa que tem uma confusão, né, dentro de mim, mental, que acha que eu sou o corpo físico, né? Eu tenho uma confusão mental dentro de mim que eu acho que eu sou minhas emoções. Eu tenho uma confusão mental dentro de mim que eu acho que eu sou os meus pensamentos, né? Eu apego meus pensamentos aos meus conceitos, eu fico delirando-me, eu fico, né, dentro dos meus pensamentos, indo para um lado, divagando-se, e criando situações, pensando em situações, e eu acho que isso são todas minhas propriedades intelectuais, né? Eu acho que são tudo meu. Tudo tem vida para mim, em determinado modo, né? Eu olho minhas memórias e julgo ser de extrema importância todas elas. Julgo elas serem de extrema ordem de propriedade serem minhas, e são os meus conceitos que eu coloquei sobre toda a vida, né? Então a gente tem uma amarra a todas essas paixões. Nós estamos presos a todos os tipos de vícios, né? Nós estamos do outro lado da situação. Nós estamos do outro lado. Quando a gente lê essa palavra assusta. Mas espera aí, o que é isso? Né? Porque nós não chegamos a esse determinado ponto, nós não chegamos à conquista desta determinada pureza para compreender. O que significa quando nós estamos puros, esclarecidos de todas as coisas? Quando o esclarecimento verdadeiro chega-nos até nós, quando nós conseguimos o nosso esclarecimento pessoal, íntimo de cada um de nós, quando nós conseguimos os desbloqueios, quando nós conseguimos dentro de cada um de nós as devidas libertações, quando nós libertamos-nos das amarras, quando a compreensão, né, quando a verdadeira compreensão, o verdadeiro conhecimento se instala, quando a ignorância se dissipa, quando a luz atinge o íntimo de cada um de nós, quando a luz chega, né, a luz chega e dissemina toda a ignorância, quando está instalado todos os demais anteriores princípios, né, o conhecimento do porquê, o conhecimento da existência, quando a incontinência, né, está estabelecido, quando a honestidade está estabelecido, quando a veracidade estiver estabelecida, quando a não violência estiver estabelecida, quando a própria pureza estiver estabelecida, temos que ver que nós vamos sair de um patamar e ir para outro patamar, né? Nós temos que ver isso. Então, automaticamente, há uma mudança. Automaticamente há um salto, há uma mudança, há um sair de uma situação para ir para outra situação, né? Então nós compreendemos que quando consegue-se essa tal pureza física, nós estamos falando do corpo, né? Nós estamos falando na visão, né, do yoga, de um instrumento, nós estamos falando de um agente, nós estamos falando de um meio, né, de manifestação, de uma realidade, nós estamos falando de uma ferramenta,
Nós estamos falando de um instrumento. Quando esse instrumento ele gera-se a sua perfeição e há a verdadeira compreensão dentro de nós da realidade suprema sobre todas as coisas, instala-se esta repulsa pelo corpo. Repulsa, instala-se. O que significa essa repulsa? Há a compreensão verdadeira da sua propriedade. Não é que nós vamos, sairmos daí loucadamente, não, que agora eu vou entrar em processos aí, vou, de me abster, de estar em contato com o meu corpo, eu vou fazer isso. Não, na verdade é o verdadeiro esclarecimento, Ao verdadeiro esclarecimento, você chega ao tom do esclarecimento máximo de uma ordem de pureza e passa a dar ao devido fim necessário, verdadeiro e amplo ao quesito corpo. Não significa que você vai maltratar, vai judiá-lo, não, porque nós ser um yogi perfeito, ter perfeição no yogi, é ter bom senso, é amar, saber equilibrar. Tudo que você fizer ao contrário de maldade, você está indo a não ordem. Tudo que ocorrer ao contrário disso, você está indo contra as próprias ordens yógicas, as próprias diretrizes, melhor dizendo, do que o yoga nos coloca. É contra tudo que a natureza prega. Como nós vamos ter vamos dizer assim, um aspecto de nojo, como nós vamos ter um aspecto sobre todo uma própria constituição que faz parte, que é a nossa carruagem, que nos conduz e nos leva pelos caminhos das evoluções. Mas nós vamos compreender sim o que é esta carruagem. Nós não vamos mais nos confundirmos com o nosso veículo, nós não vamos haver mais confusões com ele e nós vamos dar a ele o devido fim. A finalidade de levar ao eu superior que ali está para a sua elevação, a sua iluminação. Então o que acontece? Quando isso se instala, quando isso definitivamente ser instalado na vida do sadhaka, tenha certeza que uma transformação muito grande, um impacto muito profundo causará a quem está observando da volta para o interior, quem está olhando na volta para este sadhaka. Quem observa este yogi, observa as suas atitudes, observará o seu modo de viver, aí sim notará profundamente as mudanças que ocorreram, as interpretações, as formas que ele se porta, a forma que ele se coloca. Para o yogi, aí sim, desperto, desperto, com a consciência iluminada, com todos os fatos conscienciais, todo o conhecimento supremo sobre todas as coisas, já praticamente todos eles instalados, mas muito lampejos, veículo ativo, o veículo búdico, trazendo as informações, trazendo trazendo todo um contato com uma vertente de conhecimento. Aí sim esse esclarecimento vai fazer com que você haja diferente. Conseguimos agora fazer um equilíbrio, conseguimos agora fazer a observância, consigamos meditar e entender sobre tudo isso, qual tamanha é a diferença. Vamos analisar uma pessoa que tem um esclarecimento, uma pessoa que é esclarecida no sentido da sua alimentação, porque a pureza física envolve alimentação, Ela é uma pessoa que se alimenta não pelos seus desejos, que trazem toda uma série de nutrientes impuros para o seu organismo, para a satisfação do seu desejo. Mas ela se alimenta, ela se alimenta para nutrir, simplesmente pela nutrição física do seu corpo. Ela come determinados alimentos simplesmente para manter o seu corpo com máxima pureza necessária para o desenvolvimento do yogi e deixar o seu corpo perfeito, sem a preguiça, sem lassidões, sem doenças, sem todo o tipo de coisas que um corpo não sadio desenvolve com o passar do tempo. Traz todos os alimentos para que deixe ele em perfeitas e sadias condições para o seu propósito, servir como carruagem para o que ali habita nesse corpo. Ele tem essa claridade, ele tem essa lucidez. Ele tem essa lucidez que quando ele está comendo, colocando algo na sua boca, não é ele que está comendo. O yogi sabe que quando ele coloca um alimento na boca, é um alimento na boca deste corpo, deste instrumento.
E o que é necessário para nutrir esse instrumento? Esse instrumento necessita disso, disso, disso e daquilo. Essas coisas são colocadas, né, essas coisas são dadas a esse instrumento. Tu entende? Ele tem a lucidez sobre tudo isso. E ele tem a liberdade, ele não está preso aos vícios mundanos para que isso ocorra. Agora analisaremos para a pessoa que está fora de tudo isso. Quais são os pensamentos que uma pessoa pode ter estando fora de tudo isso? Analisa nós mesmos, fora, presos às nossas paixões, aos nossos vícios, como vemos essa atitude. Nós observamos realmente que essa é uma atitude altamente agressiva por parte de quem as pratica. Mas quando nós entendemos a luz, quando nós entendemos, né, o fator sair da ignorância para tentar ver o que está ocorrendo, e a luz se instala para que nós tenhamos a compreensão, a gente passa a entender que nossas prisões e nossos vícios trazem malefícios ao nosso corpo. Nós estamos destruindo nossa carruagem, destruindo o nosso veículo gradativamente. Porque há uma distância entre um e entre o outro, entre o você verdadeiro e o seu próprio corpo. Então por isso que muitas vezes, né, você está infligindo a ele todos os tipos de dores, você está infligindo a ele todos os tipos de situações lamentáveis e tristes, com abusos de toda espécie, de toda natureza, e você não sente os efeitos, né, naquele exato momento nele. Mas chega um momento que entra tudo em colapso. Chega um momento que entra todo ele em degradação, em degenerescência. E eis o momento que, mais uma vez, você não preparado, apegado a essa carruagem, confundindo-se que esta carruagem, aí você acha que vai ir para a morte. Ah, eu estou morrendo. Ah, eu estou com isso. Ah, eu estou com aquilo. Mas não verifica que você não teve pureza com o seu corpo físico. Está entendendo mais ou menos as colocações? Então, reflita sobre isso, analisa sobre isso, e você vai entender o porquê que instala-se na vida, né, de uma pessoa que busca pureza física, instala-se uma alimentação diferenciada, né, com alimentos necessários para equilíbrio nutricional, mas alimentos que vêm de verdade desviciar esse corpo, né, fazer com que você dê a ele a suficiência dos alimentos necessários, com muito equilíbrio, muita dose, muito conhecimento, diga-se de passagem para tudo isso, para que você possa de verdade, né, fornecer somente a tua carruagem os elementos necessários e não alimentá-lo com as suas paixões e com os seus próprios vícios. Ser você, né, a pessoa por trás que comanda esse corpo, e não ao contrário, né, não ao contrário, o seu corpo que comanda você com os seus desejos, com os seus impulsos, né, e tudo mais. E isso envolve uma série de coisas. Exemplo aqui, nós vemos que uma pessoa que adquire a perfeição, uma pureza física perfeita com o seu corpo e com as técnicas de asana, essa pessoa não sente calor, não sente frio. Essa pessoa, ela não é mais, né, ela sai da sintonia das coisas mundanas e entra para outros tipos de sintonia. A pureza se instala em todos os aspectos que você possa imaginar, né? Um corpo que não é mais acometido por doenças, né? Um corpo que não vibra mais, né? Não vibra mais com resfriados, com gripes e todas as outras coisas virais. Um corpo que não se ataca com essas questões, né? Um corpo que você tem próprio domínio sobre ele. Acha que isso tudo pode ser absurdo? Não, isso é tudo muito simples e muito fácil para quem é um yogi, né, que está a um determinado grau de perfeição. Autocura, né, equilibrando suas energias, conduzindo as energias vitais por dentro de todo o corpo, levando para as extremidades onde são necessárias ser levado, para os pontos onde são necessários dar atenção, acelerando, metabolizando, criando aceleramentos, né, de processos digestivos, fazendo com que os nutrientes sejam distribuídos por determinado grupo alimentar e tudo mais. Isso é feito inconsciente pelo nosso próprio corpo. Nossa própria mente faz isso pela gente. Mas você tem acesso a essas chaves, você tem acesso a todo esse conhecimento e você conduz e manipula do jeito que você quiser. Para analisar tudo isso. Isso não é um grau de pureza elevado, não é um grau de mais alta pureza, perfeito, né? Mas aqui no Sutra,
que o Taimni quer nos mostrar? O Taimni ele vem nos mostrar um pensamento. O Taimni vem nos mostrar um raciocínio. O Taimni ele quis nos mostrar uma curvatura de um fator. Um fator que na visão dele é gritante, que na visão do Taimni é um fator que vai chamar a atenção de muitos quando lá chegarem, e é um fator que não se está sendo citado porque se instalará. De certo modo, de certo grau, você parará ou verificará dentro dessa caminhada. Você vai parar, você vai verificar, você vai chegar a esse ponto. Então o que vai acontecer? Esta aparente repulsa pelo próprio corpo. E também a indisposição para o contato físico com os outros. Você não vai evitar outras pessoas, não é isso, Quer dizer, então, que eu vou começar a evitar pessoas. Isso é tudo contra a lei de amor de Yogi, Isso é tudo contra a máxima lei de amor de Deus pelas coisas, Imagine, vamos colocar assim, Deus, um ser perfeito, então ele está indisposto a ter contato conosco, chegar até nós, atingir até nós com suas energias, por causa do nosso corpo físico. É um atentado contra a própria vida, A pessoa que está trazendo um passeamento, um raciocínio desse, mostra o nosso grau de ignorância verdadeiro, Não é tudo isso, não é tudo isso. Isso mostra que quando a gente adquire a pureza, a gente não está na impureza. A gente não está mais se relacionando das mesmas formas que nós nos relacionávamos. Por busca de prazeres, busca de satisfações, muitas vezes infligindo dor ao corpo dos outros para ter satisfação. E você sabe do que a gente está falando, basta raciocinar um pouco para ver como que hoje as relações dos dias de hoje. As relações afetivas que só dão briga, dão discussões, as pessoas não respeitam o livre-arbítrio, a amorosidade das outras, as pessoas geram paixões loucas, ensandecidas, as pessoas até mesmo falam em morte, em matança, em matar o outro, falam em mutilar o outro, judiar, torturar, todo tipo de tortura psíquica, a tortura emocional, a tortura física, vários tipos de torturas, ficam ali torturando, ficam ali espetando, para tudo isso. Isso é pureza? Então isso não é pureza, Agora, quando você entra no grau de pureza, como é que é a forma de se relacionar com os outros? Como é que se altera todo esse quadro? Como é que isso se instala na vida de uma pessoa? Como é que funciona? Com certeza a sua forma de relacionar muda. Não vai ser relacionamentos por interesse, não vai ser relacionamentos por ordens de satisfações físicas, satisfações corpóreas, satisfações puramente emocionais, não vai ser mesmo por satisfações mentais, não será simplesmente por apegos, por ilusões, por ignorância, não será por torturas, por coisas que vêm, coisas degradantes, coisas viciantes, será de outras formas, será de outras formas. Mas vamos fazer assim, vamos à leitura e nós vamos meditando acerca de que nós vamos lendo. É uma página, gente? Ele começa aqui na metade da folha e termina na metade da outra folha. Então é uma folha de rosto, é uma leitura bem curta, mas que nessa leitura curta tem um pensamento aqui que Taimni quer nos mostrar, uma colocação do que ele nos faz, e umas observâncias muito interessantes, muito interessante nós vermos e relacionarmos com tudo isso. Depois do Sutra de número 40, nós vamos ao Sutra de número 41, que vai falar sobre a pureza mental, tá bom? Aqui diz assim, da pureza mental, pureza de sattva, que nós estamos falando sobre alimentação, disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu. Está entendendo o que é tudo isso? Aptidão para a visão do eu, o verdadeiro eu. Nós vamos então em instantes chegando a esses pontos aqui para nós fazermos essas devidas observações. Tá bom? Vamos lá então com o Sutra de número 40 e vamos falar um pouco sobre hoje pureza física, ok?
Nós estamos lá então. Então, sessão de número 2, 40º Sutra. Nós vamos ver hoje sobre Shalka, né? Nós vamos ver sobre tudo isso, ou Sausha, né? Nós vamos ver quando isso está instalado na vida, né, de uma pessoa. É o primeiro, né? Sausha é o primeiro elemento de niyama, pureza, tá bom? Aqui diz assim, ó, olha aqui que diz lá no Sutra de número 32, da seção de número 2, sobre pureza. De acordo com a filosofia do yoga, o todo do universo, visível e invisível, é uma manifestação divina. É permeado pela consciência divina. Para o sábio iluminado, ou santo que teve a visão divina, tudo, desde um átomo até um Ishvara de um Brahmanda, é um veículo da vida divina e, por consequente, é puro e sagrado. Deste ponto de vista mais elevado, não pode, portanto, ser considerado impuro no sentido absoluto. Ok? Agora vamos para o Sutra de número 40. Vamos fazer aqui uma leitura. Aqui diz assim, ó, da pureza física surge repulsa pelo próprio corpo e indisposição para o contato físico com os outros, ok? Os resultados do desenvolvimento da pureza são referidos em 2 sutras, 40 e 41. Um relacionado à pureza do corpo físico, o outro com a pureza da mente. Os 2 resultados obtidos quando o corpo físico torna-se completamente puro são de tal ordem que dificilmente podem ser esperados. O próprio corpo físico é uma essência, é em essência um objeto sujo. Calma, vamos com calma na interpretação dessa palavra. Fato do qual ficará convencido qualquer pessoa que tiver um mínimo de conhecimento de filosofia. É notório que a beleza física não vai além da pele, sob a qual nada há senão a massa de carne, ossos e todo tipo de secreções e refugos que despertam repulsa em nossa mente, quando vistos fora do corpo. Ponto. Eu não sei se você... Acho que dá até medo, né, gente? Né? Acho que além de dar medo, né, quando nós vemos, a gente não é, nós não atuamos, acredito eu que, eu não atuo, mas acredito que você também não atue, ou você que talvez atue, não sei, na medicina. Mas para quem não atua na medicina, quando nós vemos, né, vídeos relacionados a isso, vídeo de pessoas operando corpos físicos, né, operando num corpo físico, dá medo, né? Dá um medo, a gente não quer olhar, fecha os nossos olhos. Essas imagens são tão fortes, né? Essas imagens são tão fortes que elas chegam a ser imagens violentas. Elas mexem tão profundamente com o nosso íntimo, né? Quando a gente vê em nós, então, isso em nós no corpo, né, gente, é uma coisa terrível. Quando a gente vê um corte, a gente vê uma abertura, ter que fazer pontos, né? Quando a gente vê essas coisas, já nos tortura de forma incrível, devido ao tamanho da ignorância e acharmos que somos o corpo ou estamos relacionados com alguns problemas relacionados a esse medo, aos medos dentro de nós, né? Aos apegos e tudo mais. Então, para analisar, né, que isso vem mostrar para a gente essa ferramenta e mostrar nossa ligação relacionada a ela com esses pensamentos. Mas vamos ver que quando a gente vê um animal, a exemplo de um cachorro, um cão, olha como o nosso modo de ver é totalmente diferente. Olha como nós olhamos, né, verificamos, aquilo nos causa muitas vezes assim, é assim que é o corpo, nossa, isso aqui tem dentro do corpo humano, né? Aquelas situações, mas veja que nossas reações são diferentes. Então observe que aqui diz: basta um pouco de imaginação para visualizar o corpo como ele realmente é por dentro. Nossa identificação com ele, porém, é tão completa que, a despeito de conhecermos em detalhes o seu conteúdo, não somente nos sentimos uma repulsa por ele,
mas o consideramos ainda a mais amada de nossas posses. E muitos de nós chegamos ao extremo de pensar que somos o verdadeiro corpo físico. Começa a clarear o texto, né? O texto começa agora a clarear. Olha o que ele está dizendo, ó. O corpo físico, em sua essência, é um objeto sujo, no sentido de impureza, gente. Tá? Não acha de sujo que ele está sujo, que você não tomou banho, não lavou, que você não é uma pessoa, você é uma pessoa impura. Não é isso, não. Né? Está dizendo que o corpo por si só, ele é um instrumento, né? Que não, quando não está devidamente cuidado, ele é um instrumento sujo. Né? Ele está cheio de vícios, cheio de coisa por dentro, vírus e tudo mais. Aqui diz assim, ó, é notório que a beleza física não vai além da pele. E é verdade isso, no sentido de que assim, né, gente? Nós olhamos aquelas pessoas, eu me apaixonei, olha como ele é lindo, meu Deus, ele parece um Deus, que pessoa mais linda, tal. Mas é osso. Aquilo ali é um corpo físico de osso, de carne, né? Olha o tamanho a nossa ignorância de nós não percebemos tudo isso. Né? De nós não temos essa clareza iluminada dentro de nós. Né? Essa iluminação dentro de nós. Aqui diz, ó, é notório que a beleza física não vai além da pele. Né? E quando nós vemos, né, um braço quebrado, nós vimos uma pessoa com pinos, né? Nós vemos, já ficamos assim, nós vemos pessoas andando de muletas, tudo muda. Né? Como é que tudo muda? Sob a qual não há senão uma massa de carne, ossos, secreções e refugos que dispersam repulso em nossa mente. Quando nós vemos uma pessoa acidentada, qual é a tua reação? A pessoa baleada, né? Que nojo, né? Olha só. Basta um pouco de imaginação para visualizar o corpo como ele realmente é por dentro. Nossa identificação por ele é tão completa, a despeito de conhecermos em detalhe seu conteúdo. Não só nos dá repulsa, mas como também nós temos os sentimentos de posse sobre ele. Né? Nós amamos o nosso corpo. Né? Tem pessoas, olha quanto que a indústria da beleza ganha com tudo isso. Né? Olha quanto a chamada indústria, né, da beleza ela existe e ela se manifesta em cima disso. Né? Pessoas que fazem todo tipo de cirurgia estética, né, na carruagem, mas acham que estão fazendo neles. Estou me modificando, eu mudei-me aqui, eu mudei-me lá, eu mudei isso no meu corpo, eu mudei aquilo. Olha como é que eu estou, eles dizem, né? Porque não há, que é a ignorância, né? Essa ignorância que ainda está presente, a não-luz, tudo isso traz esses despertamentos. E aqui diz assim, ó, consideramos a mais amada de nossas posses. E muitos de nós chegam ao extremo de pensar que é o corpo físico. Olha só. Com a purificação comum do corpo físico, tornamo-nos mais sensíveis e começamos a ver as coisas em sua verdadeira luz. Limpeza é, acima de tudo, uma questão de sensibilidade. Aquilo que é repugnante para a natureza e hábitos refinados, dificilmente é notada por outra pessoa de natureza grosseira e insensível. Isso é uma grande realidade, né? Dificilmente uma pessoa nota, a gente consegue autonotar-se, né? Por isso que a gente observa, a gente vê tantas características, né? Tem pessoas que literalmente, se for analisar, nenhum né, acepção de um banho, nem asepsia com o corpo, né, acepção de um banho, elas têm, se você for analisar. Judiam, né, fazem todos os tipos de perversidades ao seu próprio corpo físico. Tem pessoas que automutilam-se, autocanibalizam-se. Né? Tem pessoas que fazem as anoxias, tem pessoas que comem exaustivamente. Então tudo isso é autoflagelos ao corpo. Aqui diz assim, ó, com a purificação comum do corpo físico, clareando nossa visão interior para tudo isso, tornamos-os mais sensíveis
e começamos a ver as coisas em sua verdadeira luz. Limpeza é, acima de tudo, uma questão de sensibilidade. Temos que estar despertos, sensíveis. Aquilo que é repugnante para uma pessoa de natureza e hábitos refinados, dificilmente é notada por outra pessoa grosseira e insensível. Assim, este sentimento de repulsa em relação ao próprio corpo, ao qual se deve em sua purificação, nada mais significa de nos tornarmos sensíveis o bastante para ver as coisas como elas realmente são. Está observando o que o Time quer nos dizer? Que é o que nós estamos tentando explicar? Que quando a gente começa a ver as coisas realmente como elas são, as coisas mudam. Nossos relacionamentos mudam, mas isso não significa que nós estamos nos afastando do amor, da bondade, de tudo que foi colocado lá na frase que nós citamos do Sutra de número 32, que trata de Shalka. Nada no mundo verdadeiramente pode-se dizer que é impuro as coisas criadas. Nada. Mas a nossa forma de utilizar e nos relacionarmos com essas coisas é que podem ser iluminadas, clareadas, né? Isso é muito importante de se compreender. É claro que pureza, no caso, significa alto de caráter mais superficial, produzido por processos externos, tais como o banho e a krayas do yoga, ou ações, né, de yoga. Aqui fala algumas ações, como neti e duati. Neti e duati, né? Dauti. Uma pureza de outra natureza mais fundamental é aquela desenvolvida por tapas, como mencionada em 2.43. Nós já vamos chegar ali, tá? É o segundo sutra, o número 43, que fala assim, ó, a perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo com a destruição das impurezas por meio da austeridade. Disciplina. Nós temos que ter disciplina para poder trazer regramento, né, para o nosso corpo. Nós temos que ter disciplina para trazer uma boa alimentação para o nosso corpo, né? Nós temos que ser disciplinados a evitarmos a gula, os exageros, aos desfreamentos, às desregulações. Né, em suma, a nossa forma de nós colocarmos disciplina. Deixa eu ver se eu faço uma pesquisa contra essas palavras aqui, vai ser bem difícil, eu acho, localizá-las. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Aqui, ó. Vamos ver se eu consigo localizar uma delas para nós entendermos, né, o que ela quer nos dizer. Olha aqui, tem diversas vídeos de técnicas, né? Técnica do yoga para limpar e fortalecer o abdômen. Olha só. Purificação orgânica. Ok, tá aí, ó. Lavar, limpar, purificar. Doubt. Pronto. Limpando o estômago. Ó, relacionados à alimentação. Que fantástico, né? Ó, práticas para limpezas corpóreas, né? Limpezas profundas do corpo e tudo mais. E outras técnicas, né? Todas técnicas relacionadas a austeridades, às disciplinas, né? A autodisciplina e tudo mais. Então todas elas estão relacionadas, que carrega-nos, né, a um estudo muito amplo para compreendê-las. Aqui vamos agora ao último parágrafo, tá? O segundo resultado... deixa eu só fazer uma colocação. Na seção de número 2, no Sutra de número 43, tá? Nós já vamos entrar nesse tema. Nós vamos entrar mais profundamente. Aqui fala, tá? A perfeição dos órgãos dos sentidos e do corpo com a destruição das impurezas por meio das austeridades. Tá bom? Nós vamos entrar lá no Sutra de número 43, a gente vai ampliar mais esse tema. Nós vamos destrinchar um pouco mais o tema, tá bom? Fiquem todos tranquilos. Até mesmo se você quiser buscar informações, já pode, tá? Já pode, não, deve, né? Deve buscar as informações quanto a isso, deve buscar entender um pouco mais sobre essas questões. O segundo resultado que sucede à obtenção da pureza do corpo físico correlaciona-se naturalmente com o primeiro.
É provável que uma pessoa que se sinta repulsa por seu próprio corpo físico não esteja inclinada a sentir qualquer atração por outros corpos, que provavelmente sejam em comparação menos limpos. A indisposição para o contato físico com os outros é, pois, natural e até esperada. Ponto. Né? Essa indisposição natural e esperada, esse relacionamento, né? Olha aqui, ó, a sentir qualquer atração por outros corpos. Né? Veja só, a pessoa muda a sua forma de relacionar, a gente tem mais clareza nos nossos relacionamentos, a gente não está mais preso aos vícios de paixões, esses vícios, né, que nós acabamos de citar agora, sobre a ignorância, né? Para analisar que hoje, no mundo de hoje, faz com que as pessoas desejem o corpo das outras, né? Para analisar que o mundo de hoje faz com que as pessoas, né, se observem, se olhem, né, e sintam-se desejos, ficam analisando, muitas vezes ficam analisando traços, imperfeições, todo tipo de análise que você possa estar imaginando, né? Mas tudo isso é algo viciante agarrado às suas paixões, aos seus vícios. E tudo isso, ele é, aqui diz, ó, a indisposição, deixa eu ver aqui, é provável que uma pessoa não esteja inclinada a sentir atração. Quando as coisas mudam, né? Essa forma de observação, essa forma de ver, essa forma de observar muda. Com certeza, quando há mais claridade, quando há mais iluminação, como é que vai mudar, como é que vai ser realmente os relacionamentos com as pessoas? Vai ser um relacionamento puro e verdadeiro. Não vai ser esse relacionamento através desses tipos de trocas, né? Trocas de vaidades, de egocentrismos, trocas egóicas, né? Trocas viciantes, apaixonantes. Vai ser outro tipo de troca, né? Vai ser uma troca de informação, em troca de conhecimento, algo mais refinado, muito mais puro, né? Por isso que muitas vezes, talvez, vamos criar um fato aqui, que eu acho, não consigo ver, mas enfim, talvez uma pessoa, quando for convidada a um certo determinado tipo de relacionamento, sinta-se indisposto para isso. Não, eu sei qual é a realidade, né, cara? Eu sei qual é o que eu estou vendo, não quero, né? Eu sei o que essa carruagem significa. Criando aqui uma ideia, né? Criando um ponto para que possamos mergulhar em todos eles. Então a gente faz essa observação, né? Medite, reflita um pouco sobre isso, eu tenho certeza que você vai conseguir entender profundamente o que está aqui. Talvez seja este um dos motivos pelo quais yogis muito avançados procurem a reclusão, evitando o contato externo com o mundo. Talvez. Deve-se destacar que isso não significa qualquer sentimento de repulsa em relação aos outros, o que seria, sem dúvida, repreensível, contrário à lei fundamental do amor. Um amor positivo em relação ao morador no corpo é inteiramente compatível com a ausência do desejo de entrar em contato com o próprio corpo, quando a pessoa é capaz de distinguir um do outro. Olha que interessante essa frase, né? Deve-se destacar que isso não significa qualquer sentimento de repulsa em relação aos outros, o que seria, sem dúvida, repreensível e contrário à lei fundamental de amor. Acho que agora arrematou, né? Um amor positivo em relação ao morador no corpo é inteiramente compatível com a ausência de desejo de entrar em contato com o próprio corpo, quando uma pessoa é capaz de distinguir um do outro. Então, como você é capaz de fazer as verdadeiras, né? Você vai começar a ser um viajante do tempo e do espaço. Você vai começar a ter liberdade, você vai sair de um ponto da ignorância e vai para um ponto de luz. Você vai começar a ter, né, dentro de si a autossuficiência, a autocapacidade. Você vai começar a estar instalando dentro de você um conhecimento transcendental diferente do conhecimento, né, que nós temos acesso nos dias de hoje. Então, para você analisar se, né,
você não vai compreender que este seu corpo é apenas uma casa, que este seu corpo é apenas um abrigo temporário como todos os outros e tantos outros corpos que você adquiriu no caminho desta evolução. Para analisar quando você vai ver de verdade o significado do termo morte, né, do termo depreciação, do termo envelhecimento, né, do termo mutilação, de todos esses termos que se atribuem a um corpo físico. Né? Quando você tiver total conhecimento, conhecimento transcendental, não conhecimento somente físico, mas aquele conhecimento transcendental, tudo que acontecerá, tudo que alterará, todos os dispositivos que trarão as devidas mudanças. Né? Pare para fazer uma análise sobre tudo isso. Pare para fazer uma verificação séria e profunda sobre todas as mudanças que irão se instalar na vida de uma pessoa. Pare você para fazer a verdadeira meditação e quando você compreender que é somente a tua casa. Você não vai cuidar bem você não cuida bem da sua casa, você não vai cuidar bem da sua casa, então você não vai fazer os devidos reparos na sua casa, você não vai fazer os devidos ajustes na sua casa, arrumar o telhado se for necessário, consertar uma janela, abrir a janela, arejar a casa, fechar a casa. Você não vai varrer a casa, você não vai dar carinho à casa, não vai fazer o desentupimento de um encanamento que ocorrer na sua casa, você não vai fazer a limpeza da sua casa, você não tem carinho, você não tem amor pela sua casa, você não vai cuidar, né, da sua casa com carinho, tenho certeza que vai, mas você entende realmente que é um abrigo transitório, né, que a sua casa pode, um dia você pode vendê-la e ir para outra casa. Você tem a consciência de que você pode até mesmo mexer nessa casa, nessa residência. Você não se sente que é a casa, você sabe que tem uma casa. Né? O mesmo relacionamento se dará então a esse corpo físico. Você não vai odiar o seu corpo, não, você vai amá-lo pelo jeito certo. Você vai cuidá-lo pelo jeito certo, você vai dar os fins ao corpo pelo jeito correto, da forma correta, dando os alimentos necessários, dando o banho nele de forma necessária, cuidando ele da forma necessária, da forma que tem de ser feita quando se instala-se um conhecimento iluminado para entender como isso deve se proceder. Aí você não vai mergulhá-lo, né, em paixões deletérias, você não vai mergulhar em sentimentos vazios, você vai cuidar até mesmo, né, todos os fluxos energéticos da forma que vão circular, você vai atingir uma pureza que vai te trazer uma saúde de ferro, né? Você vai trazer a esse corpo uma saúde de aço, né, por assim dizer, né? Você vai trazer a esse corpo um carinho, um amor verdadeiro por essa sua casa tão pura, mas tão pura, que vai se instalar em você, que você realmente vai entendê-lo até o dia do desprendimento final. Você vai cuidar dele, né? Dar devido cuidado até o dia do desprendimento. E quando vier o dia do desprendimento, você vai olhar para ele e vai dizer assim: bela ferramenta que cuidei por todos esses anos. Não coloquei ela nos vícios, em todos os tipos de vícios, não o maltratei com todos os vícios, não o maltratei com viciantes e paixões, não o mutilei, não o levei para todos os tipos de lugares viciantes e degradantes, porque é uma ferramenta que nos serve muito para isso. É a ferramenta que nos coloca em contato com esse mundo físico, né? É a ferramenta que abriga os sentidos, é a ferramenta que abriga todo o contato que nos faz com o mundo físico. É uma belíssima carruagem, gente. É uma carruagem maravilhosa quando nós estamos despertos para entendermos o verdadeiro significado dessa carruagem. Né? Nos leva para tudo quanto é lado, nós forçamos ele a ficar além das suas capacidades, nós o judiamos com álcool, nós o judiamos muitas vezes com o cigarro, ele não reclama, né? Nós os fatigamos de serviço, nós muitas vezes emporcalhamos ele de preguiça, né? Fizemos ele ficar deitado ali, fizemos ele ficar em posições inadequadas, torturamos ele fisicamente de todo quanto tipo de forma, exigimos muito mais de sua capacidade, judiamos ele com todo tipo de comida viciante, todo tipo de comida viciante, todos os tipos de agressões para que ele possa depois eliminar essas secreções, ele se vê louco, né, para poder fazer tudo isso, para que essa belíssima máquina perfeita continue trabalhando para te abrigar.
ele tem tanto carinho, né, tanto amor pelo aquele que ele está hospedando ali dentro, que é o eu superior, que ele faz, né, um esforço, um sacrifício violento para que possa segurar todas as suas descargas de paixão, todas as suas descargas... Desculpa, gente, foi um pigarro. Todas as suas descargas, né, emotivas, todas as suas descargas emocionais desreguladas, de todo sentido que você possa imaginar, né? Toda a sua, vamos colocar assim, a sua forma desregulada de se alimentar, tudo. E mesmo assim, quando ele estiver, né, difícil de conduzir, ele tenta. Mesmo quando estiver com 10% de sua capacidade, ele está processando e trabalhando e dando os resultados para você. Então é uma belíssima máquina, né? E merece o devido cuidado da nossa parte. Tem pessoas que não têm nem atenção realmente para cuidar desse instrumento, nem atenção para de verdade cuidar do instrumento que tem. Então é necessário que nós tenhamos claridade, é necessário que nós entendamos das práticas da alimentação, as práticas do banho, né, as práticas que nós vamos estar vendo mais adiante, né, aí de limpeza, purificação, através das autodisciplinas das autoridades. Porque este é uma ferramenta que necessita, meus amados, de um carinho, uma atenção muito grande, né? É nós que o levamos e ele que nos leva para todos os lugares que nós vamos. É ele que suporta os intempéries, os frios, as dificuldades e adversidades para nos proporcionar tudo o que nós queremos. É a nossa ferramenta, tá bom? Assim nós encerramos o nosso encontro de hoje. Nós vamos então para o próximo encontro. Vamos falar sobre pureza. O tema ainda é pureza, mas é pureza mental. De sátua, né? Disposição ao contentamento, unidirecionalidade, controle dos sentidos e aptidão para a visão do eu, tá? Nós vamos vendo agora uma pureza, continuamos no tema pureza, mas é em outro sentido. Eu tenho certeza que esse encontro de hoje abre-nos, né, uma janela mental muito forte para refletirmos sobre diversos pontos de vista, né, e refletirmos profundamente sobre a questão do corpo. Assim nós encerramos mais esse encontro, né, destacando mais uma vez sempre o prazer de estar junto com vocês. É muito gratificante, é prazeroso e ansioso, né, pelo nosso próximo encontro, e agora também mais, por assim dizer, né, de certa forma ansioso, mas respeitando o caminho até lá, para concluirmos essa jornada, né, da segunda parte dos Yoga Sutras, e vamos adentrar na terceira parte já dos Yoga Sutras. Os Yoga Sutras, no finalzinho de novembro, né, na reta de dezembro, nós vamos entrar então nesse ponto aí, dando continuidade a essa belíssima jornada. Vamos para a Yoga Interna, né? Vamos lá para a Yoga Interna. Já estamos indo, estamos quase concluindo a Yoga Externa e vamos para a Yoga Interna. Vamos tratar um pouco dessa ciência e vamos autodominarmos e evoluirmos. Da minha parte era isso, muito obrigado e Namastê.